Existem 48 leis do poder e da manipulação que te dão o controle sobre situações e sobre as pessoas. E você pode utilizar isso a teu favor no momento que você for construir a sua copy e elaborar o seu funil de vendas. Na verdade, muitas vezes são técnicas que muitas pessoas utilizam até hoje e que inclusive devem já ter utilizado com você, só que você não sabia disso. E agora nesse vídeo a gente vai ver algumas dessas leis em detalhes e como que a gente consegue estar utilizando elas dentro do copywriting para ganhar muito dinheiro. Todo o conteúdo que eu vou te falar agora aqui nesse vídeo foi inspirado desse livro aqui, ó, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E dentre as 48 leis que ele menciona e ensina aqui nesse vídeo, a primeira que eu separei para falar é a seguinte. Lei número 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça. E quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Como que a gente consegue adaptar essa lei no copywriting, tá? Ocultar as intenções pode ser interpretado com a habilidade de envolver e persuadir sem ser óbvio ou direto demais sobre o seu objetivo final. Que o objetivo no final, nesse caso, é a venda, né? Do nosso produto, da nossa solução. Em vez de soar como uma venda descarada, e muitas vezes a venda descarada ela vem quando você utiliza ângulos de promessa. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre marketing de promessas versus marketing de premissas. Tem uma diferença muito grande, tá? O marketing de promessas muitas vezes soa como uma venda descarada. E para nichos mais sofisticados como relacionamentos, saúde e renda extra, muitas vezes são nichos que acabam soando como algo negativo, que as pessoas não aguentam mais ouvir. O conteúdo ele deve envolver, entreter e despertar curiosidade antes de levar o público à ação. Então, como que a gente consegue estar fazendo isso, né? Aplicando isso na prática? A primeira etapa é usando a curiosidade para prender a atenção. A atenção é o ativo mais importante da atualidade. Então, nunca revele tudo no início. Provoque seu público com informações intrigantes que os levem a querer saber mais. Exemplo, aí eu fiz um exemplo aqui. Em vez de você dizer, compre o nosso curso para aprender marketing, você pode dizer algo do tipo, descubra o segredo que os profissionais de marketing de sucesso não querem que você saiba. Então aqui utilizou o gatilho da curiosidade. Muitas vezes esse gatilho da curiosidade ele é responsável também por abrir um loop na mente do nosso lead e fazer com que ele queira continuar assistindo. Tá? É por isso que a curiosidade funciona tão bem justamente no início, muitas vezes, da nossa mensagem de vendas. Trabalhe o desejo antes da solução. Então esse é o segundo ponto. Antes de apresentar seu produto ou serviço, mostre o problema e deixe o público imaginar como seria ter sido a vida dele se aquilo tivesse sido resolvido. Só então revele a solução como algo exclusivo e valioso. Então um exemplo prático seria o seguinte. Em vez de você falar, nosso produto ajuda você a perder peso, construa uma narrativa do tipo, imagine-se olhar no espelho e ver a versão mais saudável e confiante de si mesmo. Isso é possível com este método que já transformou milhares de vidas. Então aqui você pinta um quadro na mente do seu lead para fazer com que ele já se sinta vivendo com aquele problema resolvido, com a tua solução fazendo efeito na vida dele e ele já conquistando a vida que ele gostaria de ter. Tá? Isso funciona muito bem, tá? Funciona muito e a gente utiliza bastante isso, principalmente quando a gente está contando uma história, com um storytelling. A gente consegue colocar esse tipo de estratégia dentro da história. O terceiro ponto é estruturar mensagens com elementos de suspense, que tal foi o tal do loop que eu falei. Sabe quando você assiste uma série e ela acaba num episódio extremamente intrigante, que é aquele momento de ápice que você quer saber o que vai acontecer depois? Esse loop que a gente abre na cabeça do lead, a gente consegue também estar fazendo isso com nossos anúncios, a gente consegue estar fazendo isso com as nossas VSLs, e daí dessa maneira a gente consegue fazer com que a pessoa fique retida, consumindo a nossa mensagem de vendas. Esse é um elemento extremamente poderoso que funciona muito bem. Então como que a gente poderia estar fazendo isso? Adicionando suspense ao longo do texto, especialmente no início e no final de parágrafos ou seções, isso mantém o leitor engajado, como eu já havia falado. Ao descrever um caso de sucesso, você pode deixar um ponto bem crucial em aberto e só resolver ele no final. Então, geralmente, quando a gente escreve uma VSL na lead, a gente faz várias perguntas, desperta bastante a curiosidade e a resposta de tudo isso, o nosso lead só vai ter lá no final, quando a gente for apresentar a nossa oferta, a nossa solução. Tá? Então um exemplo aqui, ó. Joana estava prestes a desistir, depois de tentar várias soluções sem sucesso, ela encontrou algo que mudou tudo. O que ela descobriu?
Continue lendo para entender. Claro que aqui foi um exemplo meio besta que eu escrevi aqui, apenas para você entender mais ou menos qual que é a lógica, a ideia, tá? Depois você tem que pensar, sentar com calma e estruturar um bom loop para abrir na mente do teu lead para fazer com que ele fique engajado, querendo continuar assistindo o teu conteúdo, a tua mensagem de vendas. Beleza? Quarto ponto, utilize histórias para encantar, que é o famoso storytelling que eu havia já falado. Uma história bem contada cria uma conexão emocional e prende a atenção, sem que o leitor perceba que está sendo persuadido. Quando comecei minha jornada, eu nunca imaginei que isso seria possível, mas um dia uma oportunidade inesperada apareceu e tudo mudou. Então a história, tá? Desde pequeno a gente é acostumado a ouvir elas. Muitas vezes os ensinamentos antigos de milênios atrás eram passados através de histórias, então isso é algo intrínseco dentro do ser humano. Pessoas que sabem contar boas histórias geralmente também são bons vendedores. Eles conseguem persuadir e manipular as outras pessoas, tá? Seja através de anúncios, de vídeos, através da internet, de uma forma extremamente sutil, sem parecer de fato que a pessoa está envolvendo a outra com os seus pensamentos ou querendo impor uma ideia diferente na mente do lead. A grande sacada muitas vezes é a gente fazer com que o lead chegue de propósito no pensamento e na conclusão que a gente quer, sem que ele saiba que a gente está impondo essa vontade para ele. Então aqui também tem um quinto ponto que eu gostaria muito de mencionar, que é criar múltiplas camadas de valor. Como que isso funciona na prática? Antes de chegar ao objetivo principal, que no caso seja uma venda ou uma inscrição de formulário, etc., ofereça algo valioso e inesperado, como um insight, uma dica, uma história que agregue valor por si só. Uma isca digital é uma ótima ideia. Inclusive, existem funis de vendas que são construídos justamente em cima dessa ideia, dessa narrativa, onde a gente muitas vezes oferece uma isca, algo de extremamente valor, de forma gratuita, sem preço nenhum para o nosso lead, e isso automaticamente ativa na mente do nosso lead o gatilho mental da reciprocidade, que faz com que ele se sinta confiante, a gente consegue aumentar a nossa credibilidade aos olhos dele e ele se sente mais à vontade de comprar de nós no futuro. Ao ocultar suas intenções no copywriting, o segredo é fazer com que o público siga naturalmente pelo seu funil, motivado pela curiosidade, pela conexão emocional, em vez de perceber que está sendo levado diretamente a uma venda. Então, vender é muitas vezes parecido com uma ideia de seduzir. Então, quando você chega diretamente numa pessoa já impondo a sua vontade, muitas vezes você acaba assustando aquela pessoa. Então, você tem que ir aos poucos, você tem que ir despertando a curiosidade, você tem que se tornar atraente aos olhos do teu lead para que ele queira se aproximar de ti naturalmente, de forma voluntária, sem que ele sinta que na verdade você está persuadindo ele. Quando as pessoas elas sentem que estão sendo persuadidas, que estão sendo manipuladas, naturalmente elas levantam escudos, barreiras e se afastam da pessoa. Isso é um mecanismo de defesa nosso e isso é algo natural do ser humano. Inclusive aqui no canal eu gravei um vídeo bem legal que tenho certeza que tu vai gostar, que é esse aqui que está aparecendo, tá? É um vídeo onde eu mostro como que o Fint cria os anúncios dele, tá? E a gente também utiliza e modela bastante o jeito dele de gravar anúncios, tá? Aqui tem vários exemplos práticos de como que você consegue estar fazendo o seu anúncio. Eu vou deixar o card aparecendo, você pode clicar nele que depois o vídeo aparece, mas eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir depois. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante, beleza? Continuando então, lei número 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação você consegue intimidar e muitas vezes vencer uma batalha muito antes de começá-la. Um deslize, entretanto, e você se torna vulnerável. E você pode ser atacado por todos os lados. Vamos ver isso na prática, aplicando no copywriting. A reputação é um dos ativos mais valiosos que você pode ter. No copywriting, isso está diretamente relacionado ao branding, autoridade e confiança, tá? Credibilidade também, a gente poderia colocar essa palavra aqui, que são pilares fundamentais para criar uma conexão com o público e facilitar a conversão. Como que a gente consegue usar isso na prática dentro do copywriting? O primeiro ponto é construindo uma autoridade com provas sociais. Necessariamente você não precisa utilizar provas sociais, tá? Provas sociais é uma maneira de construir autoridade, mas você também consegue estar pegando autoridade emprestada de outras pessoas. Eu já até falei isso aqui no canal, tá? Tem vídeo falando sobre isso, sobre esse assunto. Onde, por exemplo, se você participa de um podcast que tem outras pessoas que já são autoridades naquele assunto, naturalmente você é associado, que você também tem um nível pelo menos parecido de autoridade e credibilidade, porque senão essas pessoas não estariam se associando com você. Então a reputação ela é reforçada quando você mostra que outras pessoas confiam e validam o seu trabalho. Foi o que eu falei, né? Pode ser através de depoimentos, estudos de casos, prêmios, parcerias, como é o caso do podcasts, e números impactantes para construir credibilidade. Então, resultado, faturamento, vendas, né?
coisas assim. Um exemplo, né, de como que seria isso escrito na prática em copywriting. Mais de 10 mil clientes satisfeitos em todo o Brasil confiam em nossos serviços. Reconhecidos pela associação tal, e aí pode ser uma associação de autoridade, de profissionais de marketing com a melhor solução do mercado. Tá? Então são algumas maneiras que a gente consegue estar construindo essa autoridade. Claro que muitas vezes esse processo não é imediato, ele é um processo que é feito ao longo do tempo. É por isso que muitas vezes quando você vai construir o seu funil de vendas, você tem que construir um funil já pensando em como que você vai reimpactar esse lead. Como que você vai fazer esse remarketing, tá? Porque muitas vezes a venda não acontece de primeira, você vai ter que ir educando o teu lead até o momento que ele vai se sentir confortável em comprar de você. Então, o segundo ponto é mostrando especialização e autoridade. Pode ver que as ideias estão conectadas, porque ali em cima a gente falou autoridade, aqui também, tá? A especialização é uma forma de construir autoridade. Então, destacando-se como especialista no seu campo, crie conteúdos educativos, informativos que demonstrem seu conhecimento e reforce sua reputação como referência no setor. Então, basicamente, por exemplo, tem um canal como esse em que você produz conteúdo e mostra para as pessoas que você realmente entende do assunto, que você domina ele, e isso é uma maneira também de naturalmente você construir autoridade. Tá? Então eu sempre gosto de passar isso para os mentorados e dizer para eles que geralmente o que a gente fala ele é muito mais importante do que o que a gente realmente diz, tá? Em vez de você dizer que você é um especialista, é melhor você mostrar que você é um especialista na prática, provando isso para o seu lead. Entendeu? Então você convence muito mais através das suas ações, pelo exemplo, do que pelas suas palavras. E no copywriting isso não é diferente. Muitas vezes uma imagem vende muito mais do que um vídeo de vendas, justamente por conta disso que eu acabei de te falar. Então, exemplo seria canal no YouTube, lives que você pode estar fazendo no Instagram, reels, marketing de conteúdo basicamente. Inclusive a gente faz lives todas as semanas lá no meu Insta, meu arroba tá aqui na descrição, caso você queira me seguir. Você pode também me mandar um direct depois que eu te mando todo esse conteúdo que está por escrito aqui. Deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo para saber se esse conteúdo está te ajudando e me chama lá no direct do Insta que eu te envio todo esse material que está por escrito aqui que você está vendo na tela do computador. Beleza? Então, terceiro ponto, defenda sua reputação com transparência, tá? No digital, a transparência ela é essencial. Encare críticas de frente, mostre que você resolve problemas e mantenha uma comunicação aberta. Sempre seja 100% transparente, porque as pessoas são especialistas em encontrar mentiras e farsas, principalmente quando você trabalha com nichos mais sofisticados com alta concorrência. Não existe nenhum negócio de longo prazo que funcione, que opere quando não é 100% transparente. Não se sustenta esses tipos de negócio. Inclusive, se hoje você, não sei quanto tempo você está no mercado digital, mas se você olha para trás e você vê os players que continuaram, que persistiram nesse negócio, você vai perceber que foram poucas pessoas, justamente por essa questão da transparência e honestidade. O que eu recomendo é que você sempre seja 100% honesto em suas ofertas, no que você oferece. Porque as pessoas elas conseguem ver. Nós seres humanos temos um faro muito aguçado para entender quando a gente está sendo enganado, quando aquilo é um golpe ou soa como uma mentira. Só o fato de você ser sincero no que você está falando, você já vai se destacar da grande maioria. Consequentemente, você vai estar chamando a atenção e vai conseguir estar fazendo mais vendas. Quarto ponto, use a credibilidade e a autoridade de outras pessoas. A gente já até mencionou um pouquinho sobre isso. Então, se associar a sua reputação a pessoas e figuras que já têm autoridade e respeito, parcerias estratégicas vão fortalecer a tua imagem, é uma ótima estratégia para desenvolver uma reputação, autoridade, credibilidade e confiança. A reputação ela é construída por meio de consistência, transparência e prova de valor, tá? No copywriting, como que você consegue aplicar isso? Demonstrar autoridade e experiência, reforçar constantemente os valores, provar sua confiabilidade com evidências concretas. Inclusive, uma coisa que eu vejo muitas vezes, que as pessoas elas têm muita facilidade em quando vão construir uma mensagem de vendas em criar promessas. Criar promessas qualquer um faz, agora provar de fato aquilo poucas pessoas conseguem. Então quando você for construir sua mensagem de vendas, foca primeiro no elemento de prova, naquilo que você realmente consegue provar. E em cima daquilo ali você vai construir uma narrativa, um storytelling, para persuadir, para mostrar para a pessoa que a tua solução é o melhor para resolver aquele problema que a pessoa tem. Justamente porque a prova é um dos principais elementos na hora de fazer uma venda. E o quarto ponto, defender a sua imagem sendo transparente e honesto, como eu havia falado. Hoje, mais do que nunca, construir uma autoridade, um branding, vai ser um dos fatores essenciais que vai ser responsável por aumentar a conversão do teu funil de vendas e te dar ROI, te dar lucro no final do mês. A copy, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não faz milagres. E é muito mais fácil você conseguir vender para quem já te conhece do que para quem nunca te viu. O público frio, ele é uma pessoa que para
para ela você é um desconhecido, um qualquer. E você fazer esse trabalho de construção na mente dela às vezes leva tempo. Por isso que eu até havia mencionado que bons funis de venda muitas vezes são funis que você consegue ter um bom trabalho de remarketing com teus leads, porque as pessoas muitas vezes não vão comprar de primeira. Inclusive, se você quer começar no mercado digital e fazer grana pela internet, assim como a gente faz hoje no automático, se você quer construir um negócio sério dentro da internet, no longo prazo, para você ter uma renda extra ou talvez até mesmo extraordinária, eu quero te convidar a conhecer o nosso treinamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver todos os detalhes. O nosso treinamento, só para você ter uma ideia, ele tem 1 ano de garantia. Exatamente. Acesse o site depois para você entender todos os detalhes que eu tenho certeza que vai te ajudar. Lei número 6. Chame atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pela aparência. O que não se vê, não se conta. Não fique perdido na multidão. Portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Você pode atrair a atenção das pessoas parecendo melhor, parecendo mais brilhoso, parecendo mais colorido, mais misterioso que a maioria das pessoas que são tímidas e amenas. Essa lei, ela destaca a importância da gente conseguir se destacar da multidão e de ser lembrado depois. Quanto mais vezes o lead ficar pensando em você, mais chances você tem de conseguir fazer uma venda. Quem tem a habilidade de chamar mais atenção, naturalmente vai ganhar mais dinheiro, principalmente numa época onde a atenção é o principal ativo. No copywriting, isso é extremamente importante, inclusive esse é o primeiro objetivo da nossa mensagem de vendas. Não importa se você vai escrever a copy de um anúncio, de um e-mail, de uma recuperação de um WhatsApp, de uma VSL, de uma página de vendas. O seu primeiro objetivo sempre vai ser chamar a atenção da pessoa. E essa lei de chamar a atenção, a gente consegue adaptar ela diretamente para o copyright. Vamos ver como que fica isso na prática. Primeiro ponto, criando títulos impactantes e inesquecíveis, tá? As famosas headlines ou ganchos que chame a atenção, fisgue a atenção na pessoa, que façam que a pessoa ela queira continuar consumindo aquele conteúdo. Então o título é a primeira impressão e precisa captar a atenção imediatamente. Ele deve ser ousado, intrigante, até mesmo provocativo, tá? A gente pode fazer de várias maneiras isso, tá? Então, um exemplo. Como economizar dinheiro em 2023? A gente consegue melhorar isso aqui, esse título, com Pare de jogar dinheiro no lixo, o guia definitivo para ficar rico em 2023. Outro exemplo. Dicas de produtividade para o seu dia. A gente poderia melhorar escrevendo os 3 segredos de produtividade que CEOs milionários não querem que você saiba. Chamar a atenção, muitas vezes através de um título inesquecível e utilizando o gatilho da curiosidade, é apenas um dos métodos que a gente consegue estar chamando a atenção. Tem diversas maneiras de você chamar a atenção das pessoas, tá? Se você quer que eu traga um vídeo falando sobre isso, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou elaborar um vídeo focado justamente nisso, em hooks, em como fisgar a atenção das pessoas e atrair elas para nossas mensagens de vendas. Segundo ponto, utilizar visuais que chamam a atenção. Muitas vezes nos nossos anúncios a gente utiliza imagens coloridas, vídeos com alguns efeitos. A gente não exagera muito para não poluir a imagem, mas sempre quando se faz sensato utilizar, a gente coloca cores vibrantes que destacam, que geram um contraste forte justamente para chamar a atenção das pessoas. Então, imagens em formatos atraentes são indispensáveis para prender a atenção. Cores vibrantes, como eu falei, layouts diferentes, elementos gráficos que destaquem, tá? Na página e faça com que a pessoa automaticamente o olho dela seja atraída para aquilo. Contar histórias chocantes ou inspiradoras. Então, o storytelling ele sempre vai estar presente quando a gente fala sobre persuasão, tá? Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. As pessoas elas se conectam emocionalmente com histórias, principalmente as que são inesperadas ou extraordinárias. Então você pode utilizar relatos pessoais de clientes ou inclusive você pode estar criando algumas histórias para contar sobre o teu produto. E aqui tem um exemplo, né? Eu perdi tudo, estava falido, desesperado. Muitas vezes as pessoas estão assim, isso gera uma conexão com o lead. Mas em 90 dias descobri um método simples que mudou a minha vida e você pode fazer o mesmo, tá? Então foi um exemplo aqui de como que a gente poderia estar aplicando um storytelling. Ser ousado nas promessas, e aqui é importante, cumpra, mas cumpra, porque a maioria das pessoas elas prometem, mas não conseguem provar aquilo que prometeram e não conseguem entregar de fato aquilo que prometeram. No longo prazo esse tipo de negócio não funciona, porque as pessoas vão pedir reembolso da tua solução, tá? E elas nunca mais vão comprar de ti, você vai queimar a tua reputação, que é uma das coisas mais importantes que você tem dentro da internet. Faça promessas que chamem a atenção, mas sempre entregue o valor prometido para manter a confiança. Eu diria até aqui, ó, não só o que você prometeu, você entregar a mais, um over delivery. Sabe por quê? Porque você também ativa dentro da pessoa o gatilho mental da reciprocidade, que vai fazer com que ela queira novamente comprar de você. Um exemplo, apenas 10 minutos por dia para mudar a sua saúde para sempre. Lucre enquanto dorme com essa técnica simples e eficaz.
Então, marketing de promessas. Vou ser bem sincero com você, hoje eu não gosto muito mais de utilizar promessas em minhas mensagens de vendas, meus produtos e soluções, justamente porque as pessoas elas estão cansadas de promessas e também porque isso gera muita dor de cabeça com as fontes de tráfego. Então, quando você faz anúncios na Meta, por exemplo, quando você utiliza promessas, quase sempre o seu anúncio é rejeitado. Então, a gente hoje está trocando o nosso marketing para o marketing de premissas, utilizando argumentos lógicos. Inclusive, eu estou gravando nesse exato momento também um vídeo sobre esse assunto aqui para o canal. Provavelmente esse vídeo já deve estar no ar. Dá uma pesquisada depois que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar e vai te ajudar bastante. Beleza? Quinto ponto, crie controvérsia e quebre regras. Aqui. Ideias que desafiam os status quo e que chocam tendem a se destacar. Questione práticas comuns e desafie crenças populares. Então, quando você sabe que o mercado possui uma crença e você vai de encontro àquela crença falando algo contrário, muitas vezes a gente também consegue chamar a atenção. Tá? Então, um exemplo. Por que economizar dinheiro pode estar arruinando suas finanças? Isso aqui parece até controverso. Como assim? Como que economizar dinheiro pode deixar a gente mais pobre? Não faz sentido. Então, justamente isso. Às vezes a gente estar conseguindo chamar a atenção dessa maneira, tá? Claro que depois você tem que fechar esse loop. Você abriu esse loop na mente da pessoa, na sua mensagem de vendas você tem que concluir depois. A verdade inconveniente que o mercado imobiliário não quer que você descubra. Um outro exemplo aqui, tá? Utilizar gatilhos emocionais. É importantíssimo a emoção, principalmente quando a gente vai vender, porque as pessoas elas sempre vão comprar pela emoção. Elas só vão justificar depois, de forma lógica, aquela compra, mas em primeiro momento é a emoção que faz a pessoa de fato aderir à causa, querer aquela solução. Beleza? Então, pessoas se lembram de coisas que despertam emoções intensas. Medo, curiosidade, alegria, surpresa. Use palavras e narrativas que provoquem essas sensações. Então, se você olhar para trás e pensar em coisas que já aconteceram na sua vida, você pode ver que geralmente algum acontecimento está diretamente conectado a uma forte emoção, seja ela boa ou ruim. Isso é algo natural. Os traumas muitas vezes são momentos que aconteceram na nossa vida e que a gente associou uma emoção negativa de extrema intensidade e isso faz com que aquele trauma seja gerado e a gente nunca mais esquece daquilo que aconteceu com nós. Um exemplo, escrito, mas a gente conseguiria ter que impactar o lead de forma emocional. Às vezes não é um processo que você só faz na escrita, é um processo mais longo, é um processo muitas vezes que você entra numa videochamada com o teu lead, então tem diversas maneiras de estar fazendo isso, mas escrito você está a um passo de evitar o maior erro financeiro da sua vida. Esse segredo de 5 minutos pode salvar seu casamento. Aqui a gente utiliza muito a curiosidade para chamar a atenção, mas depois para se conectar emocionalmente, você pode inclusive utilizar músicas dentro da mensagem de vendas, tá? É uma estratégia muito poderosa que a gente consegue chamar a atenção e que a gente consegue conectar emocionalmente o nosso lead, criando escassez e exclusividade. Atrair a atenção ao criar um senso de urgência ou pertencimento, então mostre que você oferece algo especial e limitado, porque as pessoas naturalmente elas gostam de coisas que são mais exclusivas, que são raras, então apenas 50 vagas disponíveis, não espera para mudar sua vida, essa oportunidade única desaparece em 24 horas, quando você for utilizar a escassez, você deve utilizar ela de forma inteligente, tá? Não adianta você simplesmente dizer que as vagas são limitadas se de fato você está vendendo um infoproduto, as pessoas sabem que aquele produto ele pode ser comprado novamente depois. Então, quando você for criar esse senso de escassez, de exclusividade, você tem que usar um pouco do seu cérebro, tá? Então, por exemplo, você pode separar o seu treinamento por turmas. Isso é uma ótima opção de você estar criando um senso de escassez. E a cada turma você vai criar uma oferta com um preço diferente, com uma condição de pagamento diferente. Então, essa é uma maneira também que a gente inclusive usa hoje na nossa empresa. Tá? É uma maneira de você gerar escassez e aumentar a percepção de valor diante daquilo que você está oferecendo para o teu lead. Aqui é o oitavo. Ofereça algo de valor imediato. Isso aqui naturalmente vai despertar o gatilho da reciprocidade. Então, faça algo que ninguém mais está fazendo. Entregue valor de cara, tá? Então, um exemplo, você poderia estar entregando uma isca digital, clique aqui e receba uma amostra gratuita que vai transformar sua pele em dias, baixe nosso guia gratuito e descubra os segredos para atrair clientes como nunca, entre outras estratégias que você pode estar utilizando. Tem funis de vendas que são construídos em cima dessa ideia, dessa premissa aqui, tá? Dessa ideia central de você entregar algo de valor primeiro para a pessoa se sentir naturalmente inclinada a comprar de você depois. A atenção é o primeiro passo para iniciarmos nossa mensagem de vendas. É por isso que os primeiros 3 segundos do teu anúncio são os mais importantes, pois é nesse momento que a pessoa está decidindo se vai pular o seu vídeo ou não, tá? Eu sempre falo isso para os mentorados, tá? É o mais importante, é o início da mensagem de vendas, são os pontos de alavancagem.
Já falei aqui no canal também sobre isso. Então, quando a gente cria uma VSL de um vídeo de vendas, é a mesma ideia. A lead, que é os primeiros minutos da nossa VSL, são as partes mais importantes. É ali onde você deve dedicar mais a tua energia e o teu tempo. Porque é naquele momento que a pessoa vai decidir se ela vai continuar no vídeo ou não que ela está assistindo. Então lembre-se disso, tá? O que não se vê e não é notado não conta e é esquecido. Para você ter uma ideia, muitas vezes as pessoas elas geram intrigas na internet de forma proposital justamente para conseguir chamar a atenção. Então para e analisa um pouquinho. Quando você olha para a internet e vê o que se destaca, o que o algoritmo entrega, geralmente é algo muito incrível, muito bom, ou é uma pessoa muito bonita, sensacional, ou é o outro extremo, de uma pessoa extremamente esquisita, feia, estranha, e justamente porque os extremos é o que chama a atenção. Se você ficar na média da maioria, você vai acabar passando desapercebido pelas pessoas. Uma informação muito importante, se você quiser todo esse material por escrito que eu te mostrei agora aqui nesse vídeo, você deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo de como que esse conteúdo está te ajudando, daí você me envia um direct lá no Insta, tá? Eu vou deixar meu arroba aqui na descrição, você manda lá um oi pra mim que eu te envio esse material por completo para você poder reler, reestudar e aplicar ele nas suas estratégias de vendas, beleza? E se você também quiser conhecer o nosso acompanhamento, nosso treinamento que a gente pega do zero ao avançado, e cara, se você também já fez vários cursos, continua travado, esse treinamento vai te ajudar. A gente faz calls quase toda semana com os mentorados, a gente pega na mão para ajudar a galera de fato a ganhar dinheiro pela internet. A gente faz isso porque era isso que a gente também gostaria que tivesse lá atrás quando a gente começou e não tinha ninguém para nos ajudar. Para você ter uma ideia, nosso treinamento tem 1 ano de garantia, tá? A gente faz um Pix de R$1.000 de volta para ti, caso você não tenha feito pelo menos R$5.000 no ano com as nossas estratégias, tá? O link tá aqui na descrição para você ver todos os detalhes. E eu tenho um presente muito especial agora aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui no canal, tá? Eu gravei um vídeo bem legal, que é esse aqui que você está vendo, onde eu mostro um funil completo de vendas, um funil milionário, que a gente fez mais de R$1 milhão em vendas, que você consegue estar replicando ele passo a passo e tá, quem sabe, tendo os mesmos resultados que a gente. O vídeo em questão ele está aparecendo agora aí na sua tela, é só você clicar nele para assistir. Aqui eu mostro de passo a passo toda a estruturação dele, de como que eu criei ele. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Eu sou Bruno Geniski e lembre-se, você está uma copy de ficar milionário. Eu te vejo, até logo mais.